Voltei aqui nesse Monkey Madness 2021, né, trazendo mais um review de um filme de terror durante o mês de outubro. Todos os dias vou estar analisando um filme de terror diferente, cada dia um filme. Hoje é o terceiro dia, né? O nome do filme é Possum, um filme de 2018, né? Aí um filme muito mais recente, muito mais atual, ao contrário dos dois primeiros que eu analisei, né, que foram os dois primeiros filmes que aparece o personagem do Zé do Caixão, né? Ouçam lá os programas para vocês que nunca viram e nunca vão ver nenhum dos filmes do Zé do Caixão, pelo menos conhecem através da minha opinião, através da minha interpretação, né? Te garanto que vai ser uma experiência bem divertida. Né? Mas agora falando nesse filme de hoje, né, eu posso... Lembrando que todos esses três aqui eu tirei de sugestões, né? Eu aproveitei para escolher alguns filmes que eu já conhecia, que eu já gostava, tipo era o caso do filme os dois filmes do Zé do Caixão, que eu já tinha visto no ano passado, né? Então eu aproveitei para reassistir agora nessa maratona que eu tô fazendo aqui programas, né, referente a isso. Mas daí no programa de hoje eu assisti, melhor dizendo, no programa não, no dia de hoje eu assisti um filme que eu nunca tinha visto, né? O nome do filme é Possum, né? Possum, a tradução literal dessa palavra seria gambá, mas não aquele gambá gringo mesmo, preto e branco, sabe? Com o rabo peludo lá, o Pepe Le Pew. O gambá mesmo, aquele que a gente conhece aqui no Brasil, sabe? Que ele até tem outro nome e tal. Só que eu acredito que nesse filme aqui, ele realmente é como se fosse assim, essa palavra não tá aqui por causa do animal gambá. E logo mais eu vou conseguir explicar com maior facilidade o que eu quero dizer com isso, né? Mas a moral da história, eu gostaria de fazer cada início dos meus programas assim tal, deixar eles livres de spoilers, né? Mas é que esse filme aqui, olha só, eu vou dar as únicas coisas que eu posso falar a respeito dele é que ele é um filme super lento, sabe? Ele é devagar, ele é um horror psicológico, sabe? Eu acho que pra quem gosta desse tipo de história ou está disposto a acompanhar uma história mais lenta, uma narrativa que vai ter uns takes longos, muitas cenas silenciosas e tudo mais, no máximo uma trilha sonora, e algumas delas nem trilha sonora tem, sabe? Quem tá afim de passar por uma experiência dessas, né? Sendo que é um filme que não é tão longo assim, né? Tem menos de 1h30, eu acredito que vale a pena conhecer, entendeu? Mas é só isso que eu posso falar sobre ele, sabe? É um filme de terror, assim, psicológico e tudo mais, sabe? Tem esse tipo de coisa, mas simplesmente eu não tenho como falar mais nada, sabe? Se vocês querem curtir esse tipo de filme, vejam o trailer, que o trailer realmente não estraga a experiência, e se vocês quiserem assistir, assistam. Agora, caso vocês saibam que nunca vão assistir esse filme, ou vocês já foram lá assistir e agora voltaram aqui e querem ouvir o que eu achei desse filme, agora eu posso falar, sabe? Porque simplesmente ele é o tipo de filme que, assim, a primeira vez que tu assistir vai ser a mais importante, sabe? Embora eu acredito que eu deveria até assistir mais de uma vez para conseguir pegar algumas outras coisas, mas não vai ter, vai ser muito mais maçante, né, a partir da primeira vez, né? Mas então vamos lá. Como é que começa o filme assim? Assim que tu coloca ele pra rodar, começa com umas rimas infantis, né? Eu vi esse filme legendado e tal, então eu acredito que se ver dublado esse tipo de coisa vai se perder na tradução, talvez, né? Ou não, depende da competência da dublagem e tal. Mas é um livro que. É um livro. É um filme que tem várias rimas infantis que são tirados de um filme. De um filme. Porra, agora eu inverti. Meu cérebro me traiu, sabe? É um filme que traz várias rimas infantis tiradas de um livro fictício, sabe? Um livro que existe no universo desse filme, né? Então, começa com umas frases a respeito desse livro, né? Umas rimas sobre isso daí, né? E depois nos mostra o protagonista, assim, tá? Que é um cara muito estranho, né? Eu vou falar que ele é um cara estranho. O ator que faz ele é o Sean Harris, sabe? É um cara que é, deve ser famoso aí. Já devo ter visto ele em vários lugares e não tô me recordando, né? E daí, só que nesse filme ele tá interpretando um personagem bem estranho, sabe? Ele é um cara meio, pra começar, ele tem uns ombros meio curvados pra frente, sabe? Ele sempre anda com as duas mãos dele na frente do corpo, né? A boca dele parece um U invertido, sabe? Parece que ele tá sempre com um beiço assim e tal. Então ele é um ser humano que ele, dá pra ver que ele foi orientado pra interpretar um personagem, um sujeito estranho, sabe? De maneira simples assim e tal. É o jeito que dá pra descrever esse cara, né? E daí a gente vê essa figura, esse cara estranho, e ele tá diante de uma bolsa, sabe? E essa daqui é uma daquelas cenas que é tipo, sabe quando um filme começa e uma das primeiras coisas que tu enxerga é uma cena que tu vai ver de novo lá adiante, sabe? Então é isso aí, tá ligado? Tá esse cara estranho diante de uma bolsa, ele se agacha, ele abre a bolsa assim tal. É uma bolsa grande marrom, eu vou descrever ela porque ela vai aparecer no filme durante bastante tempo. É uma bolsa grande marrom, sabe? Não é uma bolsa feminina, é uma bolsa grandona daquelas que tu vai usar numa viagem, digamos assim, sabe? Que tu, né, tem umas alças pra te colocar assim no teu ombro e tal. Daí ele se agacha, ele abre aquela bolsa e daí ele anda pra trás assim, se levanta. E daí
Assim que começa, tu começaria a enxergar alguma coisa saindo daquela bolsa, que dá pra te imaginar que é algo saindo, porque tu vê que aparece algo na tela, já corta o take, sabe? Corta isso daí e tal, só aparece os créditos, o nome do filme, né, que é Possum, né? Vou só letrar pra quem não entender muito bem a palavra, P-O-S-S-U-M, né? Possum, né? E daí, então, começa o filme propriamente dito. E esse cara estranho daí, tá, ele tá viajando, né, pra algum lugar. E daí, tipo, ele tá num trem assim, né? Se eu não me engano, nessa cena ele já tá carregando assim, um livro caseiro e tal, né? Dá pra ver que é um livro que foi feito à mão, porque tem anotações, tipo, que são feitas assim de lápis ou caneta, e tem anotações presas com clipes de papel e desenho, todos os desenhos do livro feitos à mão, né? E além disso, assim, tem uns quatro adolescentes ali no mesmo trem que ele, e ele vê que tem um rapaz desenhando alguma coisa. Ele chega perto desse rapaz depois, assim, na hora de descer, eu acho, ou na hora que o rapaz ia descer, ele ainda ficar mais um pouco dentro do trem. Ele chega até o garoto e pergunta o que ele tava desenhando. Um garoto, assim, um adolescente, sabe? Tipo, sei lá, 14 anos, né? E daí o moleque não mostra pra ele, só sai do trem, de boa, e daí tal, né? E é isso aí, é o que te rola nessa cena. Aí ele chega na casa, né? Que nem eu falei, são várias das cenas são longas e tal, né? Eu vou tentar não me estender muito em qualquer descrição, né, só pra vocês entenderem um pouco, porque é um filme que a maioria das cenas são bem arrastadas, né? Aí ele entra numa casa, é uma casa que parece estar em péssimo estado, em péssimas condições, ele solta a bolsa, né? Que ele tá carregando a bolsa que a gente enxerga lá no começo do filme, a gente tá enxergando ela de todos os momentos, né? Tu entende que é alguma coisa que ele usa, que ele transporta algo ali dentro, né? Aí ele sobe lá pro. Ah, não, é nessa casa que ele vai encontrar o livro dele, sabe? Acho que é uma casa que ele morava, né? Porque lá em cima ele encontra esse livro infantil, que ao longo da história vai ser revelado que esse livro foi feito por ele, eu já spoilei já sobre isso, né? Aí ele desce pra pegar a bolsa, né? E quando a bolsa não tá lá, não tá tipo no lugar que ele deixou, e daí ele fala um nome, né? Maurice, né? Maurice, né? Ele pergunta Maurice, e daí ele entra dentro de outra sala e a bolsa tava lá, nesse outro lugar, né? Aí ele sai da casa, né? Carregando a bolsa. Ele sai da casa carregando a bolsa e ele abre assim ela, e quando ele, tipo, nesse take daí, dá pra ver que ele tá abrindo a bolsa, ele tá tirando alguma coisa dentro da bolsa. E parece ser tipo assim, uns tentáculos grandes, sabe? Tipo uma aranha. Só que, tipo, muito maior do que uma aranha poderia ser, sabe? Não tem como ser uma aranha daquele tamanho, uma aranha de verdade, né? E não dá pra te ver direitinho o que que ele tá segurando, porque a câmera só fica o tempo inteiro atrás dele, sabe? Esse filme tem muito de takes estáticos, que a cena se desenrola durante os 30 segundos ali na tua frente, tu só fica enxergando do mesmo lugar, sabe? Em vez de ficar a câmera se movendo e tal, né? Aí ele enfia essa coisa tentacular assim e tal, né? Que eu já tava interpretando como uma aranha, porque era a única coisa que eu consegui entender, dentro de um tonel, aqueles latão assim de, né? E daí ele volta pra casa dele, e, né, e antes de entrar na casa, ele solta a bolsa do lado, assim, sabe? Ele deixa a bolsa do lado de fora da casa, né? E daí tu já fica assim, bom, não entendi muita coisa, né? Mas dá pra ver que o filme vai ser sobre esse cara e essa bolsa dele, né? Pelo menos foi o que eu imaginei nesse momento, né? Aí ele vai dormir, começa com, antes da cena que ele se acorda, a gente vê mais umas cenas assim meio que difícil de explicar, sabe? Que a gente tá escutando mais algumas rimas infantis do livro, né? Que não são rimas assim necessariamente boas, tem coisas assim assustadoras, tu vê que é uma, apesar de ser um livro infantil, é um livro meio perturbador, digamos assim, sabe? E daí ele se acorda aí e tal, né? Esse cara daí que até agora a gente não sabia o nome dele, né? E ele se acorda com um inseto na cara, sabe? Um insetinho, assim, ele tira aquele inseto, né? E depois, quando ele se vira, tá. Tipo, nessa primeira vez não dá pra gente enxergar muito bem. Tu vê que ele se assusta com alguma coisa porque a câmera quebra muito. Tipo, ela vira pro outro lado muito cedo e ele derruba algo que tava do lado da cama, sabe? E daí tu vê que ele desce segurando a mesma bolsa que tu tinha entendido que ele tinha deixado lá de fora, né? Aí começa a levantar várias suspeitas, sabe? Se as coisas aconteceram mesmo quando a gente tava enxergando, né? O filme ele já entra logo nesse tipo de coisa logo de cara, se, né? Que tu começa a se perguntar o quão literal é as cenas que tu tá enxergando, né? Aí quando ele desce lá carregando essa bolsa, né, ele encontra daí um velho chamado Maurice, né? Que era o cara que deve ter carregado a bolsa dele, né, no dia anterior lá. Aí ele pega e ele começa a falar um diálogo assim que já fica meio difícil de entender logo de cara, sabe? Eu não sei se é nessa cena daí que ele fala que o nome desse garoto daí, garoto, o cara deve ter, sei lá, o ator deve ter 55 anos, então eu não sei que idade tem esse personagem que ele tá interpretando, talvez tenha uns 40 e poucos, sei lá, né? Mas enfim, aí o velho fala pra ele assim, chama ele de Philip em algum momento, né? O nome dele é Philip, né? Então eu já vou introduzir o nome do protagonista até agora.
E daí ele pergunta se algo tem mente própria, depois ele começa a elogiar as pernas, sabe? E daí tu começa a ficar assim, mano, o que que esses caras estão falando, sabe? Meio que tu não entende muito bem. Aí quando vê assim, o cara, finalmente o Philip responde e tu entende que ele tá falando de uma marionete. Então tu começa, ah, tá, então isso que a gente já tá vendo até agora, que a gente não sabia muito bem, é a marionete, né? Aí o velho comenta algum bagulho assim, ah, eu não acredito que tu tava trabalhando fazendo apresentações infantis, né? E daí o velho comenta que foi um fiasco, sabe? Então tu imagina que alguma coisa rolou numa apresentação desse cara, que ele era um titiriteiro, né? Pessoa que controla a marionete, só que a marionete dele com certeza é assustadora. A história infantil dele também é assustadora. Então não é difícil imaginar que tipo de fiasco aconteceu quando ele tentou se apresentar para crianças, né? Aí o Maurice pergunta assim pra ele se ele vai matar a marionete. Ele fala assim: Você vai matar a marionete? Né? Daí o Philip responde pra ele assim: não tem como a gente matar uma marionete. Não, só dá pra destruí-lo. Né? E daí tu já começa assim: Mano, como assim? Tipo, né? Fica tudo muito difícil de entender, né? Logo de cara, já é um bagulho que é difícil de entender do que ele está falando exatamente, né? Aí então, antes de sair assim de casa, né, o Philip fala assim pra esse velho que até agora a gente não sabia muito bem qual é a relação deles, né? Só entende que ele fala assim pro velho antes de sair ele fala assim: "Ah, que a casa tá nojenta, sabe? Essa casa tá nojenta". Tanto entende que, sabe, se os dois moram na mesma casa, algum parentesco, alguma ligação eles devem ter, né? Moram não, né? Esse cara não mora nessa casa, mas essa casa já foi dele em algum momento, né? O Philip, né? Aí ele vai fumar lá num balanço, né? Mostra algumas cenas dele assim na redor da cidade e tal. Ele com a bolsa ainda, né? Com alguma coisa pra fora da bolsa que tu enxerga uns, uns pata grandona de aranha, mas que tu ainda não viu direito, nunca tem nenhuma cena até agora que escancara como é essa tal marionete e tal, né? Aí, como esse cara tava fumando, ele viu que tinha um casal observando ele, ele foi mais pro meio do mato, sabe? Ele vai lá pro matagal, lá, onde não tem ninguém, continua fumando, que, tipo, não parece cigarro assim, daqueles assim, industrializados, sabe? Eu não acho que seja maconha também, porque não parece cigarro de maconha, mas eu acho que é tipo cigarro de tabaco enrolado, né? Artesanalmente, no caso, né? Aí é nessa cena daí que também aparece alguém chamando pelo nome dele. Nunca mostra quem é, mas tu imagina que seja o velho, sabe? Sei lá. Enfim, né? Aí depois muda pra outra cena dentro da casa de novo, né? E o Philip vai lá pro velho e ele pede pra ele ferramentas emprestadas, né? E daí ele, por que que tu quer ferramentas? É pra destruir a marionete, né? Daí ele fala pra ele não fazer isso, que a única coisa que esse cara já fez de bom na vida né, é trabalhar como titiriteiro, é fabricar principalmente, né, os fantoches e tudo mais. Os fantoches não, as marionetes, que tem diferença, né? Aí quando vê assim, ele fala assim, não sei o que que o cara fala pra ele que é essa casa dele, sabe? Ele fala assim pro velho, né? Aí o velho também ele vê com um papo assim, ele mostra uma boneca velha, uma marionete velha, que é dele pelo jeito, e ele diz que foi ele que fez, e que ele aprendeu com o pai dele, né? E daí quando poderia começar a achar que eles são pai e filho, o filho fala pra ele assim, você não é meu pai, né? Então, na verdade, o que se sabe, né, o que se assume através das informações que tu vai tendo nesse filme é que esse gordo, no final das contas, ele é tio e padrasto dele, sabe? Parece que o pai dele morreu e o tio dele ficou com a mãe dele, sabe? Ele é tio e padrasto desse cara daí, né? Então o protagonista, esse velho daí é tio e padrasto do protagonista, né? E daí ele fala isso pro velho e o velho, depois tu me devolve essa ferramenta, né? Aí, deixa eu ver o que mais acontece depois disso. Ah, sim. Aí aparece na televisão uma notícia a respeito de um adolescente de 14 anos que desapareceu. E, coincidentemente, né, não sei se já mostra nesse momento que é o rapaz que ele tinha tentado falar lá no trem no começo, né? Aí começa a levantar mais suspeitas a respeito desse protagonista, né? Tu fica assim, bom, agora desapareceu um moleque que do nada ele se levanta pra falar, né? Tu já começa a ter mais suspeitas de que esse cara que a gente tá acompanhando é alguma espécie de maníaco mesmo, né? Aí na hora que tem uma hora que ele tá passando assim, muda pra outra cena, no outro dia ele tá andando na rua, sempre carregando essa mala, né, essa bolsa, ele passa por alguns adolescentes que chamam ele de pervertido, né, e depois vão embora, né, daí essas cenas eu acho que são pra mostrar que as pessoas não percebem ele muito bem, né, já que do jeito que ele
Enfim, a linguagem corporal dele, né? Um cara estranho andando pra cima e pra baixo com um fantoche, uma marionete estranha, com certeza ia ser alguém que não ia passar batido, né? Aí ele fica alguns segundos parado na frente de um colégio, sabe? Olhando pra um colégio, que daí aparece um cara mandando ele sair da frente do colégio, ele fala, desculpa, é que eu estudava aí, entendeu? E tal. Então, tudo isso vai colaborando com a narrativa que eu falei pra vocês, de que ele é um cara estranho, tá ligado? Aí, mais uma vez, o Philip vai parar no meio do mato, né? E a gente vê uma cena similar à cena que a gente tá vendo lá no começo do filme. A gente até acha que vai ser aquele momento assim, né? Que ele coloca a bolsa no meio de umas árvores lá e tal, e abre ela e a gente vai ver alguma coisa saindo de dentro dela, né? Porque até agora, até esse momento, não rolou nada necessariamente paranormal, né? A coisa mais paranormal que tinha rolado nesse filme até então é o fato de que a gente vê ele descartando a, a marionete no começo do filme e depois aparece ela de novo lá dentro da casa dele, né? Mas daí e tal. E daí ele tá nessa cena que ele vai. Parece que é a cena do começo do filme, só que antes dele abrir ela, quando ele vai começar a abrir a bolsa, alguém chama o nome dele, sabe? Philip. Daí ele sai lá do meio do mato, né? Aí mostra ele chegando até um lugar que, tipo, depois é identificado mais tarde na história como uma represa, então eu vou chamar de represa e tal. É um lugar que tem pouca água, não tem muita água, né, passando embaixo dessa represa, e ele arremessa, assim, sabe? Ele joga a bolsa inteira dentro da água, né? Então, mais uma vez, a gente vai entendendo que ele quer se livrar desse boneco, né? Dessa marionete que ele tentou se livrar no começo do filme jogando no tonel, agora ele tá tocando aí no meio da lama, no meio do rio lá, né? Aí mostra que, tipo, quando ele sai de perto, assim, do, da represa, ele tropeça, ele cai, ele capota assim de cara na lama, sabe? E na cena que ele fica ali de cara na lama, a gente começa a ver um monte de take diferente, sabe? E, tipo assim, quando eu digo take diferente, eu quero dizer que além de ser uma montagem de várias cenas do filme, a gente vê umas perspectivas diferentes de cenas que a gente já tinha visto. Tipo, em primeiro lugar, nos mostra a visão dele enfiando o bicho dentro do tonel, então tu enxerga que é uma marionete que tem uma cabeça de boneca e braços assim de aranha, sabe? A gente vê ele enfiando aquela marionete dentro do tonel, né? E depois a gente vê a cena que ele se acorda e ele se assusta, entendeu? No outro dia que ele se acorda, a marionete tá dormindo do lado dele, sabe? Dormindo não, né? A marionete tá ali deitada, jogada do lado dele, por isso que ele se assustou e chutou ela e desce com a marionete de novo. Então, né, tu começa a entender que ele não consegue se livrar dessa. Não consegue se livrar da marionete. Só que daí ele se levanta, né? Assustado, porque ele fica como se ele tivesse ficado um pouco apagado, ele não dá pra saber quanto tempo ele ficou caído na lama. Só que daí ele se levanta e ele vai atrás da marionete. Daí talvez que tu pensa, então talvez foi ele que foi atrás na primeira vez também, né? Ele que foi atrás dessa marionete, né? Aí ele vai lá, ele procura a marionete lá nessa tal de represa ali e tal, que ele ainda tava perto, sabe? Ele tinha andado alguns passos antes dele cair e desmaiar, entendeu? Só que ele não começa a achar, ele não começa a achar, ele busca, busca, não encontra, só que depois ele acha a marionete solta, sabe? Tipo, ele sai, sobe um pouco, ele olha, ele está na volta, a marionete tá caída como se ela tivesse saído pra fora da bolsa, né? E eu acho que a bolsa nem tá por perto, entendeu? Então é mais uma coisa que, tipo, apesar de eu não ser necessariamente paranormal, tu fica assim, tá, isso daí foi loucura, a marionete tem vida, o que exatamente é esse filme, né? Aí, enfim, corta pra mais uma cena, né? Com rimas infantis, mais uma parte da história dele, digamos assim, né? Que são infantis, mas são perturbadoras. E depois, assim, a gente vê uma montagem, assim, tá com várias cenas assustadoras, várias cenas creepies, né? Momentos desse filme já tá, inclusive, alguns vislumbres de coisas que vão acontecer pro futuro. É uma cena muito difícil de descrever, né? Aí, o cara se acorda, né? O Philip, mais uma vez, do lado da marionete, né? Aí tu começa a entender que é, tipo assim, vai ser um tema durante parte desse filme, né? Ele desce com a bolsa pra sair de casa mais uma vez, e daí o velho para falar com ele, assim, e tal, né? Os dois começam a trocar uns papos, e daí o velho pede pra ele contar uma história da raposa, né? E a história da raposa, literalmente, ele só conta, é uma história que ele fala e não nos é mostrado nada além da cara dele falando, enquanto ele tá contando a história, e a cara do velho enquanto tá ouvindo, né? Só o que a gente enxerga nessa cena. E a história da raposa, basicamente, ele falou que há muito tempo atrás ele fez aquela represa lá, provavelmente o lugar que ele estava na noite anterior, né? E daí ele foi chamar umas crianças, não sei se eram amigos dele ou só crianças, né? Pra ir até lá o lugar que ele fez a represa, e quando eles estavam chegando lá, eles encontraram uma raposa que, se eu não me engano, ela tava ferida, sabe? E ela tava se contorcendo, enfim, o corpo dela tava agindo como se ela fosse morrer, sabe? Ela tava com uma parte assim meio que podre já da carne dela, sei lá. E daí as crianças ao verem aquilo lá, ele disse que começaram a chutar, sabe? Os outros meninos que não eram ele começaram a chutar a raposa pro lado e pro outro como se fosse uma
uma bola de futebol, né? E depois mandaram ele erguer o cadáver do bicho e jogar longe, ele não quis, daí os outros moleques agarraram ele, enfiaram a cara dele no, na ferida já que tava, não sei se tava podre ou, né, decomposta da carne do bicho, alguma coisa tipo assim, sabe? Que ele comenta agora, eu tá meio que turvo a descrição desse momento na minha cabeça, né? E depois ele começa a chorar, os moleques ri dele e vão embora, né? E daí ele disse que ele se levantou e daí algum pouco tempo depois a raposa se levanta, olha pra ele, né? E depois de um tempo ela sai correndo. E daí eu enquanto ele tava contando essa história, é claro que ele se emociona, ele quase chora, né? Fica apavorado se recordando desse tipo de momento traumatizante, né? E o velho no final, assim, depois que ele ouve a história, que o velho que insistiu por ele contar essa história da raposa, que pelo jeito o velho já sabia, e ele dá uma risada e fala assim, ah, então a raposa te passou a perna, né? Tu achando que ela tava morta e ela tava só se fazendo, né? Então, tipo, isso daí é o título do filme, isso daí que eu vou ligar explicar mais tarde. Porque tem uma expressão em inglês, né, norte-americana, esse filme que é britânico, então não sei se essa expressão também existe lá na Inglaterra, né? Mas aqui tem uma expressão que a gente fala assim, play possum. Play possum quer dizer brincar de gambá, jogar de gambá, porque basicamente é se fingir de morto, né? Eu não sei por que que lá existe essa expressão. Daí coisas de, eu não sei, eu não entendo de, né? Esse tipo de coisa eu vou ficar devendo pra vocês, né? Mas é um termo que diz, sabe, fingir de morto. Aí nessa cena, nessa história dessa raposa daí que eu, esqueci de comentar também que lá na primeira cena, quando ele tá jogando essa marionete no tonel lá, ele enxerga uma raposa no quintal dele, assim, sabe? E ele fica olhando pra ela. Então é por isso que tu nota que ele tem uma relação, assim, né, com esses animais, né? Mas então tem essa expressão que é fingir de morto, né? Então tu começa a entender que o Possum, né? Que ele chama a marionete dele de Possum. É como se a marionete que ele criou fosse a representação do ser da história dele, né? Que é um ser, obviamente, diabólico, obviamente que é um ser terrível. É uma cabeça com braços de teia de aranha, com aranha, com braços de teia de aranha, com braços de aranha, não tem como ser uma coisa boa. Claro que é uma coisa ruim, né? E ele chama de Possum. Só que eu não acho que seja Possum gambá, sabe? Eu acho que é Possum que é dessa referência de fingir de morto, sabe? Play possum. Né? Mas é isso aí. Depois de toda essa explicação e tal, o Philip sai da casa, né? Ele vaga pelo mato, por uns terrenos baldios. Ele entra numas instalações abandonadas do governo que dizem que é umas barracas que estavam lá da época ainda quando tinha guerra, sabe? Enfim. Então, é um. Tu não entende nada. E são cenas mais demoradas, sabe? Tipo, tu não entende muito bem o que ele tá buscando, onde que ele tá indo, sempre carregando assim a tal de bolsa, né? Aí ele passa meio que num ferro velho até ele chegar no outro terreno baldio. Ai, ai, perdão, meu suspiro, né, gente? Aí ele remove a marionete dentro da bolsa e depois ele joga a marionete longe, sabe? E depois que ele joga a marionete longe, tá tocando assim uma trilha sonora enquanto essas coisas estão acontecendo, sabe? Ele chega até a frente da marionete, se ajoelha e daí ele começa a dar soco assim na marionete. Enquanto ele começa a dar as porradas, a música sobe, sabe? Bem na hora que ele acerta o primeiro soco, aí tu só fica só escutando os sons dele tentando agredir a marionete e tal. Aí depois ele se levanta e começa a pisar, 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 pisar. Aí depois troca pra uma cena que tu vê que ele tá num lugar perto desse mesmo lugar onde aconteceu isso, né? Por causa das cores, só muda que o sol tá um pouco mais baixo. Tu vê que ele tá colocando alguns tijolos dentro da bolsa, né? E depois ele joga a bolsa dentro d'água e tal, com a marionete dentro, né? Ele volta pra casa, né? Ele procura pelo tio dele, Maurice, né? E ele não se encontra, ou pelo menos não responde ele, né? E depois ele vê numa capa de um jornal falando sobre a notícia do rapaz desaparecido. E o rapaz de 14 anos, que é assim o moleque lá que ele falou no começo do filme, sabe? Eu só não me lembro se foi nessa hora que ele descobre ou se foi na primeira notícia que ele viu na televisão, né? O guri tá na primeira página do jornal e tal, né? Eles falam o nome da cidade, é uma cidade, tipo assim, do interior da Inglaterra, assim, tal. Só que meio que é difícil de entender mesmo também, parece que ela tá meio que parada no tempo, sabe? Tipo, não tem nenhum indício de que esse filme não se passa em 2018, mas a ambientação dela, o aspecto que ela tem, é como se ela fosse uma cidade ainda que tá existindo há muito mais tempo atrás, né? Pra vocês terem uma ideia, esse livro daí, dele, marca, né? Ele anotou quando que ele escreveu em 78. Isso quer dizer 40 anos, né? Em relação ao lançamento do livro. Então, se o livro foi lançado há 40 anos e o personagem tem, digamos, 47, sabe? É como se ele tivesse escrito esse livro com 7 anos de idade, sabe? Então, eu acho que essas coisas não são assim por acaso, né? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Aí, enquanto o Philip ele tá vestindo o pijama dele pra dormir, assim e tal, ele começa a escutar alguém recitando o poema do Possum, né? Que o Possum é o poema
as rimas, né, da história infantil dele, que o protagonista é a marionete que ele criou, né? Aí ele chega até quem tá falando. Outro suspiro. Ui, que horrível. Aí ele chega até quem tá falando isso daí, e é a velha, né? É o Maurice. E daí ele fala, como é que tu pegou esse livro, é propriedade privada, que não sei o que lá. Ah, ele caiu lá de cima. Dele, mentiroso, que não sei o que lá. Daí o velho pergunta assim pra ele, tu conseguiu matar a marionete, né? Ele não fala assim, né? Quer dizer, ele fala assim, tu conseguiu matar, mas ele não precisa falar o que que ele tá falando, sabe? Que toma cuidado que ele ainda pode estar se fingindo de morto, né? Então, mais uma vez, colabora a história que eu tava comentando, né? Então, o velho meio que dá uma atormentada assim nele e tal, de leves, né? O padrasto dele. Aí, esse velho daí, o Maurice, dá a entender, né? Ele fala um negócio ali que dá a entender que ele suspeita que o Philip que esteja por trás do desaparecimento, sabe? Ele fala algum negócio que dá a entender assim, tipo, olha, toma cuidado com as coisas que tu tá fazendo, sabe? Dá pra imaginar que ele acredita que o guri é problemático, né? E daí como é que é mesmo? Ah, não. Antes dessa cena dos dois acabar, tem outro diálogo importante que o Philip ele fala um negócio assim pro padrasto dele que fala assim: por que que não foi você que queimou? Né? Aí meio que mais uma informação que tu tem, né? Isso daí basicamente contextualizando com mais acesso a informações do futuro, é descoberto que, né, ele foi criado depois que os dois pais dele morreram por pelo incêndio. Ah, não, se os dois pais dele morreram, então não tem como esse cara. Ah, não, ele virou padrasto, tá certo. Ele nunca teve um relacionamento com a mãe dele. Tá, agora eu entendi a história, gente. Aí, é bom, ainda bem que no programa eu consigo aprender no meio do caminho, né? Então é isso aí. Esse velho daí era tio dele, era irmão do pai dele, eu acho, né? Os dois pais dele morreram queimados e o velho virou padrasto dele, cuidou dele durante o resto da infância dele, certo, né? Que deve ter acontecido isso daí quando ele ainda era criança, imaginamos, né? Aí quando ele fala assim, por que que não foi você que queimou? O velho começa a dar uma gargalhada, né, e ele dá as costas pro cara. Aí o Felipe vai dormir depois que ele lê um pouco do livro dele feito à mão, que é uma história ruim, né? Mas dá pra te entender mesmo que essa entidade do livro dele não é uma coisa boa. Ele escreveu uma história realmente com um teor sombrio, né? Aí, na manhã seguinte, ele tenta ir embora, né? Ele fala. Tipo, ele já tinha dito pro velho que ele não ia mais ver o velho, e o velho fala assim: não tem como tu ir embora, não tem linha de trem até não sei que horas lá. Tu vai ter que ficar aqui até o final do feriado, né? Aí na manhã seguinte mostra o Philip tentando ir embora e não tem trens mesmo pra levar ele pra lugar nenhum, né? E depois muda pra uma cena dele sentado debaixo de um viaduto, assim e tal, né? Perto de um trilho, e ele começa a olhar pra uma fotografia que tem duas pessoas assim e tal, né? E daí ele começa a pensar numa porta que tem na casa dele lá e tal. Que se eu não me engano, já teve uma das cenas que ele para na frente dessa porta. É que nem eu falei, esse filme é todo muito lento, muito arrastado. Teve uma ou duas cenas que ele para na frente de uma porta que eu acho que é onde os pais dele morreram queimados, sabe? E daí o velho pergunta se vai entrar, né? Sempre que o velho vê que ele tá parado na frente da porta, ele acaba virando, falando que não, ou só vira as costas, né? Aí enquanto ele tá olhando uma fotografia, que eu imagino que seja dos dois pais dele falecidos, ele pensa nessa porta que é lá na casa dele, sabe? Né? Enquanto ele tá voltando para casa, passando pelo meio do mato, ele se depara com uma raposa morta, né? Só que ele dá mais uns passos para frente e, na verdade, a raposa tá só se fingindo de morta, né? E daí, mais uma vez, né? Reforçando a ideia de que eu não tô errado, né? Porque nesse filme não mostra gambá em momento nenhum. O único animal que se finge de morto é a marionete, digamos, né? E a raposa. Aí ele chega em casa, mais uma vez ele não encontra o Maurice, né? E após ele ver os barulhos no andar de cima, quem é que ele encontra lá em cima? A marionete dele, né? Que a última vez que ela tinha aparecido foi aquela vez que ele tocou a marionete dentro d'água, né? Com os tijolos e tal. Daí foi nessa cena daí que a marionete voltou a aparecer, né? Então, essa é outra coisa paranormal na história. Ou ele foi lá, que nem um maluco, nem tem. É difícil imaginar como é que ele conseguiria recuperar a marionete. Ou talvez ele nem tenha jogado a marionete, sabe? É muito difícil saber, né? Enfim, aí mais uma vez a gente vê uma cena assim de rimas infantis e tal, só que nessa cena ele tá acordado ainda, ele tá lendo o livro dele, inclusive. Aí ele se levanta e ele encara a marionete durante alguns segundos, assim, a marionete tá de pendurada na parede, né? Ele fica olhando a marionete nos olhos que tem uma cabeça de boneca, sabe? E outro filme, com certeza que seria uma cena de jump scare, sabe? Com certeza seria alguma cena que... A gente nunca vê essa marionete andando na frente da câmera em nenhum momento, sabe? A gente só imagina que ela se movimenta porque ela, né, aparece de volta, mesmo ele jogando a marionete fora, né? Enfim, aí o moleque sai lá pra rua, né? O Philip, o moleque. E daí o velho tá fazendo alguma coisa lá tá fazendo alguma coisa no quintal, né? E daí eles têm um diálogo
que eu confesso que eu não entendi quase nada, sabe? Tu vê que eles estão conversando a respeito de coisas que têm algum passado, algum contexto, eu confesso que eu não entendi quase porra nenhuma do que eles falaram, mas no meio da conversa daí tá o Philip, ele chega assim, tem um latão pegando fogo, ele enfia a marionete ali no tonel e tal, e daí ele começa. Não sei mais o que que o velho fala, que ele começa a chorar, sabe? E até o velho dá um doce pra ele, né? Que ao longo do filme tem alguns diálogos deles que eles mencionam a respeito de uma jarra que tem doce, tanto entende que, né, era alguma coisa que eles faziam na época que eles moravam junto, que o velho criava ele e tal, né? E termina com, enquanto o Felipe tá chorando, o velho fala mais algumas coisas que eu honestamente nem me lembro muito bem, porque, né, eu sabia que tava, tipo assim, sendo falado de coisas, eventos passados, sabe? A verdade é essa, né? Aí, mais uma vez, é uma montagem de cenas assustadoras, arrepiantes, que eu não tenho como, né, explicar, né, muito bem. E uma da, algumas das cenas que ele via era ele sentado assim na cama dele, como se fosse encolhido, sabe? Como se fosse uma criança, tipo, não mostra uma criança, é o mesmo ator, sabe? Só que ele tá encolhido assim, segurando as próprias pernas, assim e tal, de pijama. E daí primeiro ele vê a jarra de doce. E depois, no final dessa montagem de cenas arrepiantes, ele vê a cesta dele, a bolsa, né? Marrom. E daí a bolsa tá aberta. E daí é a primeira vez que a gente vê na frente da câmera, assim, tal, como se fosse, né, com CGI, com efeitos especiais, claro, né, a marionete andando, saindo pra fora da bolsa, sabe? Daí ele se desperta, assim, e tal, né. Aí ele se acorda no meio da noite, né, na verdade, ele nem se acorda durante o dia. E daí a primeira coisa que ele vê quando ele abre os olhos é uma pequena aranha, assim, andando no chão, né, e daí depois ele escuta alguém batendo na porta, né? Só que não é na porta do quarto dele, é na porta da casa. Aí ele começa a descer assim tal, tudo escuro, né? E ele enxerga que tem alguém iluminando a casa dele através de uma luz assim, né? Pela janela, né? Aí, em vez dele, em vez dele pegar e dele subir, né, pro quarto dele, primeiro ele encara a porta fechada que ele nunca abriu até esse momento, né, que eu acho que é onde os pais dele morreram, né, e daí ele volta pro quarto dele, né. Aí mostra no outro dia já, o sol já nasceu, né, não, nunca é dito quem é que tava ali atrás dele, mas tô imaginando que seja a polícia, alguma coisa desse tipo, né, pelo fato de que estão aumentando as investigações em busca desse rapaz desaparecido, e pelo jeito, né, muita gente tá falando o nome dele, né, porque, né, enfim, o cara é estranho. Aí, né, no outro dia, ainda mais o cara ficar parado na frente do colégio que nem um maníaco, né? Claro que vai levantar suspeitas, né? Enfim, aí ele desce, né? O Philip ele desce até a frente da porta misteriosa, né? Ele procura o Maurice pela casa e mais uma vez ninguém responde, né? O velho não tá em casa, não responde, né? E depois ele sobe pro quarto dele. E daí na TV eles estão falando a respeito que aumentou as buscas, né, do jovem desaparecido, né? Por isso que tu fica com ainda mais certeza de que tava buscando ele tarde da noite na casa dele com lanterna, era a polícia, né? Enfim, e daí ele não atendeu a polícia, né? Caso não tenha ficado claro. Aí, né, o Philip, ele começa a buscar daí pela, pela marionete. Porque, tipo, aparentemente, mesmo que ela tivesse, tipo, na noite passada ela tava de volta lá. Ah, não, é que a última, eu me esqueci que ele já se livrou dela mais uma vez quando ele tocou fogo nela. Então ela ainda não tinha aparecido de novo desde que ela tinha sido tocado fogo. Só naquela montagem de cenas arrepiantes, sabe? Aí ele, primeiro ele foi até a represa, entendeu? Dá pra ver que ele não tinha certeza onde é que tava a marionete, porque ele foi até a represa, depois ele foi até a outra parte do rio, onde ele tinha jogado ela com as pedras e tal, e depois ele chega na casa dele e ele tá revirando o latão, sabe? Com um monte de coisa queimada e tal. E daí. Ah, não. Primeiro ele vai até aquela base abandonada que ele tinha passado na metade do filme pra fazer, sabe? Se Deus só lá o que, sabe? E daí ele vê que lá tem policiais patrulhando a área, daí ele resolve voltar pra casa, sabe? E daí, enquanto ele tá buscando ali o Possum, né, a marionete dele no meio das cinzas do latão, o Maurice, né, o velho, vem falar com ele, né? Aí dentro da casa eles continuam o papo e o Maurice fala que a polícia esteve atrás dele, sabe? Daí o Felipe pergunta o que que ela queria. Não sei, não é da minha conta. Eu não perguntei, eu só falei que tu não tava aí. Daí ele fala assim, eles conversam sobre a marionete desaparecida, né? Ah, e aí tu conseguiu achar ela, alguma coisa desse tipo, né? E o Maurício fala, não se preocupe que ela sempre volta. Daí ele fala, a gente queimou ela, eu e você queimamos ela. Daí ele fala assim, ele dá só dá a entender que tipo, não vai fazer diferença, entendeu? Então meio que, sabe, tem uma pitada de paranormal rodando no meio de estudo, sabe? Aí o Maurício diz pra ele se cuidar e que ele vai embora em breve, sabe? Que vai deixar a casa só pro Philip, tal, que nem ele queria. Porque ele já tinha falado isso algumas vezes no filme. Ele nunca tinha mandado o velho embora, eu acho. Mas ele tinha falado que essa era a casa dele, era a casa dele. Aí o velho falou que ia deixar a casa pra ele, né, e que ia embora em breve, né? E o guri pergunta, o Philip pergunta
o guri. Pergunta para onde é que ele vai e ele fala assim que não é da conta dele, mas cuida dessa casa aqui, não deixa, não traz problema para casa, né? Dá entendendo que ele não quer que, né, role problema ali dentro, né? Enfim, mais uma vez reforçando a ideia de que ele mesmo acredita que o guri tem culpa no cartório, né? Aí o Philip novamente caminha até a frente da antiga escola dele, só que dessa vez ele entra lá. Ele pede para falar com um tal de professor Grant, né? Ele diz que é o antigo professor dele e ele claramente tá nervoso, sabe? Alterado, ele já tá suando, digamos assim. Daí a mulher vai lá falar sobre isso e daí ele chega na frente da porta do professor e ele escuta o professor falando com alguém no telefone e parece que o professor já tava se preparando para entregar ele, sabe? Então todo mundo na cidade meio que já tá querendo que a polícia chegue até ele, porque estão começando a suspeitar cada vez mais dele, né? Aí ele volta, né, apavorado, ele não fica lá para se encontrar com o professor, eu acho que a gente nunca vê a cara desse professor, né? Aí ele para a próxima cena que a gente vê ele depois que ele sai do colégio, ele tá diante de uma construção abandonada, sabe? E daí ele tá olhando novamente a fotografia, né, de um casal de pessoas, que devem ser os pais dele, quando de repente começa a tocar assim, né? Começa a cair uma chuva de gotas pretas, sabe? Começa a molhar a tinta, começa a cair como se fosse tinta preta caindo assim na foto, depois na pele dele, ele olha pra cima, né? E eu diria que essa cena da chuva preta é como se marca o início de um transe, sabe? De quase 5 minutos. Sabe? Porque quase 5 minutos, porque é o tempo que dura o filme mesmo, né? E essa cena daí e tal são os últimos 15 minutos do filme, sabe? Esses 5 minutos de transe e depois 10 minutos de fato. E aqui agora é todo o clímax, entendeu? É onde toda a história vai. É onde o filme tem que te ganhar ou te perder, entendeu? Porque até então. Ele tava me atraindo muito pela questão de que eu queria saber o que ia acontecer. Eu queria saber dessa história, eu queria saber mais a respeito do passado dele, eu queria saber sobre a marionete. Enfim, eu queria saber, né? Então, os últimos 15 minutos é a hora que o diretor fala, tá bom, agora vamos. Né? É um filme que ele não tem nem jump scare, sabe? Pouquíssimas cenas assim, são pra te causar um terror mesmo até esse momento aqui e tal, né? Aí os últimos 5 minutos depois que cai essa chuva preta assim e tal, mostra a cena do começo do filme, finalmente, ele diante assim do de umas árvores, né? E ele enfia a bolsa lá. Ele bota a bolsa no meio das árvores, aí ele se agacha, abre a bolsa e tal. E daí quando. Só que dessa vez ele não fica parado, que nem no começo do filme que a gente viu. Ele já sai correndo, sabe? E daí, nessas cenas aí e tal, a gente começa a ver a marionete andando, sabe? Então tu começa a imaginar que tudo isso não é realmente acontecendo, é como se fosse o transe, é uma loucura, desde que ele enxergou aquela chuva preta, né? Aí ele passa por várias cenas que basicamente é uma perseguição, sabe? Da marionete buscando ele dentro daqueles prédios abandonados que ele passava, né? E tal. Né? Essas cenas daí, eu não diria que elas são necessariamente assustadoras, apesar da marionete ser horrível, ser perturbadora, sabe? Meio que tu, sei lá, né? Como tá vendo tudo junto, entendeu? Quase 4 minutos direto disso acontecendo, tu normaliza enxergar a marionete na frente da câmera, né? E daí no final, a cena termina com ele chegando da frente da marionete, só que daí a marionete parada, sabe? Como se fosse um boneco de novo, sabe? Ele chega diante da marionete, né? E daí ele se ajoelha na frente dela, lá no mesmo lugar onde ele tentou dar soco na marionete, pisar na marionete e tal. E daí ele ergue a marionete assim, fica olhando a marionete na cara e tal. E daí eu não me lembro se a marionete começa a abraçar ele com os braços, alguma coisa, tu vê que tá rolando uma interação entre eles, né? E depois corta essa cena daí e tal. E daí é como se tivesse acabado o surto, né? E a cena que a gente vê, ele tá caído cuspindo uma bala, sabe? Então parece que ele engasgou, sabe? Ele engasgou enquanto tava comendo uma das balas lá daquele pote que tem na casa dele, do vidro que é na casa dele, que é umas balas grandona. Parece que ele engasgou enquanto ele tava olhando a fotografia, porque mostra ele caído do lado da foto, né? E ele gospe. Aí, como a última coisa que tu tinha visto antes de cair a chuva preta era isso, foi o que tu imagina que aconteceu, né? Aí, depois disso, o filme só falta 10 minutos, né? Ele chega de volta em casa claramente alterado, sem trilha sonora nenhuma. A única coisa que tu escuta é os berros dele, os gritos dele, que ele tá realmente fazendo sons e ele tá se batendo na parede. Tu vê que ele tá fora de si, sabe? Só que pouco a pouco ele vai se acalmando, ele vai se acalmando, ele vai se acalmando e ele olha pra porta que até agora ele não mexeu. Aí é a hora que eu, enquanto audiência, já tava assim, bom, tá toda a expectativa do filme em cima dessa porta agora, né? A gente já não tem mais nada pra pensar a respeito. Agora a gente quer saber o que tem atrás dessa porta. Aí ele chega até lá, como é típico desse filme, uma cena bem devagar. Eu acho que não tem nem trilha sonora, sabe? Ele abre a porta, né? Tem uma sala, assim, obviamente, com aspecto ruim, feio, né? Toda escura, tipo escuro de queimada, né? Carbonizada, aquela cor preta de coisas que foram queimadas. E aí ele tem, tipo assim,
algumas coisas, alguns objetos que eu particularmente até na primeira coisa que eu pensei que era tipo um altar religioso, sabe? Religioso no sentido até satânico, profano, alguma coisa desse tipo, porque daí ele se agacha, tem um vidro, e essa é a única coisa que eu consegui enxergar melhor nessas coisas que estavam ali no chão. É como se fosse um vidro, né, com os dentes. Era a única coisa que eu conseguia ver com clareza. Daí ele levanta, começa a examinar aqueles dentes, e daí essa foi a cena do filme que me assustou mesmo, porque daí das sombras vem correndo alguém diante dele, sabe? Enfia um saco assim, não sei se enfia um saco na cara dele ou dá uma porrada na cara dele, joga ele assim no chão, né? E é alguém que tu não tá enxergando quem é, e depois que joga ele no chão assim e tal, sobe em cima dele, monta em cima do. Senta em cima dos dois braços dele e tal, e é o velho, tá? O Maurice, o padrasto dele. Ele tira a máscara daí e tal, e essa e daí o velho começa a xingar ele. Daí, tipo, cara, tudo que vai ser dito nesses últimos 10 minutos aí e tal é o ponto alto do filme, sabe? Não tem muito que. Tipo, tudo que eu falar aqui vai meio que. Não vai ficar à altura da cena em si, sabe? Mas basicamente, ao longo de uma cena que o velho tá dando uns tapas na cara dele, depois agredindo ele, tu consegue entender que o velho abusou dele sexualmente quando eles moravam junto, e pelo jeito, não necessariamente, tipo, não tem nada que fale de pênis, mas o velho deixa claro que tocava nele, tá, né? O velho fala assim, você sente saudade desses dedos, entendeu? E daí ele tira a calça do Philip, né? E daí tal, começa a rolar um plot twist muito grande, porque até então na tua cabeça tu imaginava que o vilão, que o criminoso mesmo era o cara. Eu, pelo menos, achava que era o cara. O filme conseguiu me enganar, sabe? Embora eu soubesse que esse velho não era flor que se cheire, né? Mas eu ainda acreditava que o rapaz tinha alguma culpa no cartório, porque obviamente ele tem essa relação conturbada com a marionete, né? E daí o velho pega assim um chicote, que dá-lhe chicotada assim na bunda dele, sabe? E daí, enquanto ele tá deitado ali, tá levando a chicotada, ele olha para uma caixa e ele vê uma caixa balançando, tremendo. E daí, nesse momento daí, simplesmente é como se ele tivesse adquirido, sabe, a coragem que ele já poderia ter tido há muito tempo atrás para enfrentar esse velho, sabe? Claro que quando ele era criança, ele foi abusado, ele era uma criança, né? Mas agora, claro que ele era um cara magro, fraco e tudo mais, mas ainda assim ele tá diante de um velho, né, gente? Eu até pensava assim, mano, por que que o velho tá espancando ele? Claro que o primeiro velho pegou ele de surpresa e tal, mas depois de um tempo dá pra te se recuperar, né? E daí ele vê que o velho tava com alguém preso dentro de uma caixa, porque a caixa se mexeu, daí ele fala, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele faz, ele se levanta, ele taca ele velho no chão, e o velho começa a assim, agora tu é um homem, né? Agora tu pode fazer alguma coisa contra mim, você não pode me enfrentar, que não sei o que lá. E daí ele só enfia assim, a mão assim no maxilar do velho, e ele empurra, 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 empurra e quebra, sabe? Até um jeito que, tipo, para, tipo, não é muito comum tu ver uma cena assim num filme realista, digamos assim, que nem esse aqui, né? Realista, um filme totalmente doido, mas eu quero dizer que, tipo, não acontecia coisas fora da casinha. Aí eu não sei se é tão fácil assim pra alguém só afiar a mão no teu maxilar, empurrar com tanta força e quebra o teu pescoço pra trás. Não sei se isso pode acontecer com tanta facilidade assim, né? Porque esse cara não é nenhum atleta. Mas é isso que ele faz, ele quebra o pescoço do velho, né? Depois de ter sido agredido e ter sido esclarecido que o velho abusou dele, né? Com os dedos, né? Enfiou o dedo dentro de todas as partes do corpo dele, nós imaginamos, né? E daí ele chega até a caixa que tinha se mexido, ele abre e lá de dentro sai o rapaz, né? Que estava sequestrado. Então, sim, quem tinha sequestrado o moleque de 14 anos era o velho abusador, pedófilo e tudo mais, né? Enfim, só que rola muitas outras, né? Contextualizações dessa cena, daí acredito que é revelado mais coisas que eu não tive capacidade de entender, sabe? Eu honestamente acho que, né? Porque, pra começar, nada disso daí tem nada de paranormal, né? Tipo, não fica. Tipo, toda a questão, assim, né, da marionete, tu fica pensando assim, ah, tá, então a marionete nem existia, a marionete era só uma alucinação, era a representação dos medos dele, enfim, né? Então, de modo geral, né, agora. Acaba o filme ainda, depois que ele sai, né, o rapaz foge, ele vai pro fundo da casa dele, e daí ele tá dando uma respirada profunda e o filme termina, né? Tu não sabe se ele vai ser preso por ter matado o padrasto, mas provavelmente não, né? Porque o padrasto dele era um criminoso, tinha sequestrado o rapaz, né? E também pelo fato de que ele vai denunciar o cara que abusava dele quando ele era criança o adolescente, enfim, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: é um filme que eu achei bom, eu achei legal. Não me decepcionou em questão, assim, de que aquelas cenas finais, assim, os últimos 15 minutos do filme são a melhor parte dele, 100% de certeza, sabe? Não precisa nem pensar. Então, pelo menos isso daí eu posso dizer que o cara fez direitinho, sabe? Ele conseguiu fazer com que a expectativa fosse criada, 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 e no final, pelo menos, o filme termina na nota mais alta, sabe? Ele não vai pra outra parte. Depois que terminou a cena mais maluca, o filme termina e, tipo, ele sabe te terminar no momento certo, sabe?
Pelo menos isso, né? Mas agora, o que eu não gosto, né? Isso daí é uma coisa que, pra quem acompanhar os meus programas nesse mês, vai ouvir eu falando muitas vezes, é que eu realmente não sou fã dessa história, dessas papos assim, de alegoria, de fazer a gente assistir um monte de coisa e no final falar assim, então, gente, talvez tudo isso que tu viu, tu não tenha visto de verdade, né? Porque a moral da história é que a gente viu um monte de cena envolvendo uma marionete que eu não entendi porra nenhuma, né? Talvez tenha gente mais inteligente que saiba, né? Claro que, e eu não tô falando assim só de questão assim interpretativa, eu não quero só essa questão, eu queria que essas cenas com a marionete tivesse alguma coisa assim real ali por trás, sabe? Porque claro que muitas dessas cenas que a gente viu com a marionete não aconteceram, né? Não só os últimos 5 minutos de transe, mas eu quero dizer que ele não tem como ter tocado fogo na marionete e enfiado tijolos na marionete e tocado dentro d'água, né? Então, esse filme faz um bagulho que eu sei que é muito popular, muita gente gosta e tal, mas, né, eu quero dizer que nem explicaram se era alucinação, ou se era delírio, ou se era sonho, nem explicaram nada, sabe? Essas cenas daí tava fica só tipo assim, aconteceu ou não aconteceu, quem sabe, né? Tu perdeu teu tempo vendo. Mas, né, nada disso ainda quer dizer que eu acho que é um filme ruim, né? Eu acho que é um filme bom, mas quem me viu aqui até o final já deve, tipo, ter assistido o filme, porque agora o filme tá completamente estragado, né? A qualidade dele tá, né? O fato de que tu não sabe o que que é. Eu não acho que esse tipo de filme que tem, tipo assim, um valor de reprisar. Embora algum dia eu tenha que reprisar pra ver se eu consigo aprender mais sobre ele, porque eu também não sou, né, arrogante de achar que é um tipo de filme que dá pra te digerir completo numa única assistida. A maioria dos filmes não são, e esse daí realmente é um filme, assim, bem pensado. Eu não acho que seja um filme, assim, tosco, mal feito, que sei, feito que não foi feito pensado, elaborado, né? Mas, né, parte do que o cara quis fazer pra contar a história dele é esse negócio aí de cenas que talvez não tenham acontecido, que fica a interpretação da audiência, enfim. E eu já não sou fã disso, sabe? Eu particularmente preferiria, por mais estúpido que soasse, entendeu? Se tivesse realmente um monstro marionete de verdade, pro meu gosto ia ficar melhor, sabe? Porque eu não gosto desse papo de acompanhar uma história que eu acho que tem algo e no final eles dizem, hahaha, quero saber, nada disso realmente tinha nada de paranormal, uma história totalmente presa na realidade, mas tu achou que era um filme de monstro, tu achou que era um filme de espírito e se fudeu, sabe? Então, meio que eu não sou fã desse tipo de coisa, né? Mas ainda assim, eu acho que é um filme que, como uma obra, um horror psicológico silencioso, ele entrega, né? Só que ele só faz esse tipo de negócio de brincar contigo que enfim, realmente talvez não tenha nada de paranormal na história, seja só um cara com traumas psicológicos do abuso dele e aquela marionete uma representação das coisas, das teias da vida dele que ainda não conseguiu se desvencilhar. É legal, é bonitinho, mas não é pra mim, sabe? Eu gosto de ver a barbaridade mesmo, né? Mas é isso aí, né? Amanhã eu tô de volta trazendo mais um filme que eu ainda não sei qual é, trazendo mais uma análise, mais um review desse Monkey Madness 2021. Valeu!